Divan CBN. Cuidados com a saúde mental. Momento do Divan CBN aqui no nosso jornal com o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, o Paulo César Porto Martins. Bom dia, professor. Bom dia, Andressa. Bom dia aos nossos ouvintes. O assunto hoje é arte versus saúde mental. Andressa, a arte, eu vejo ela como uma forma de comunicação, uma comunicação extremamente poderosa, porque ela pode ser uma forma de você se compreender, ou seja, compreender a si próprio e os outros. Vários estudos mostram a importância da arte, por exemplo, nas escolas, que quando se utiliza esse mecanismo, nós melhoramos o desempenho, a qualidade de vida, em especial a saúde mental das crianças. Tem estudos que mostram, quanto mais se investe em arte numa cidade inteira, por exemplo, nós também temos ganhos dentro do índice de felicidade. Nós temos a arte contribuindo com a saúde em vários ambientes, inclusive hospitalar. Hospitais psiquiátricos, hospitais normais. Um grande exemplo são os doutores da alegria, que levam ali a arte circense para dentro dos hospitais. Então a arte, independente do contexto onde ela é inserida, ela traz essa questão lúdica, ela traz essa parte emocional de entretenimento, mas que faz com que nós consigamos nos encontrar com nós mesmos. Isso é extremamente importante. O senhor falou até agora da questão de presenciar essa arte, mais como um espectador, mas e a pessoa que produz essa arte também é importante para, por exemplo, em alguns casos, colocar para fora, em forma de arte, aquilo que está angustiando, que está fazendo mal? Com certeza. E aí fica um exercício bem interessante. A pessoa, quando ela cria algo, né, cria uma letra de uma música, uma poesia, pinta um quadro, nós falamos que ela não passa pelo filtro da consciência, ela pega aquilo que está dentro do mundo interior dela e consegue projetar, consegue transportar direto para o concreto, direto para aquela obra que foi criada. E muitas vezes isso acontece, o artista ele entra ali num estado quase de transe quando ele está criando, e depois é importante ele refletir, puxa, o que será que do meu interior eu construí? O que isso vai impactar na emoção dele enquanto criador? E essa leitura, esse exercício da emoção que se sente, dos pensamentos que vão surgir após olhar aquela obra criada, é extremamente terapêutico. Mas isso é importante também do ponto de vista dos criadores amadores, digamos assim. Posso não ser um artista profissional, mas posso fazer uma aula de violão, uma aula de pintura, e isso pode ajudar a colocar para fora também essas emoções de alguma forma. Com certeza, com certeza. E não só para quem cria, para o telespectador, né, para o leitor, para aquele que está ali assistindo uma obra de arte também. Muitas vezes, Andressa e ouvinte, nós nos emocionamos com um personagem, por exemplo, de um livro, de uma peça de teatro, de uma série, de um filme. Quando nós nos emocionamos, quando nós choramos, quando tem essa reação emocional, é porque teve ali um processo de identificação. Ou tem ali, né, através da identificação, vai ter ali uma solidariedade ou um medo compartilhado. De novo, você se emocionou com a arte que você criou de maneira amadora ou profissional, ou com a arte do outro? Aproveite e tente entender por que surgiu essa emoção. Sempre busca a oportunidade de se conhecer um pouco mais a nós mesmos. Esses dias eu fui assistir a um espetáculo no Festival de Curitiba, era um tema que tinha relação até com a minha vida, eu me identifiquei com esse espetáculo, e lembro que eu assisti essa peça muito angustiada, tensa, com as mãos tensas. Uma outra colega também, que tinha passado por situação semelhante, disse que saiu de lá com os ombros carregados. Então é isso que o senhor comentava, né? Exatamente. E aí, dentro de um processo terapêutico, é importante se analisar, né? Eu, por exemplo, na minha prática clínica, às vezes eu passo, dependendo do paciente, assista tal série, assista tal filme, leia tal poesia e me traga o que você sentiu, me traga quais são os pensamentos que surgiram após o contato com essa obra de arte, né? Porque a arte, de novo, ela é uma forma de se conhecer, né? Algo que é interessante, a arte, eu considero ela importante para aquelas pessoas que são muito racionais.
tem lá a parte do cérebro, o neocórtex, muito ativado. Porque quando eu estou em contato com a arte, principalmente aí criar alguma coisa, pintar de maneira amadora, tocar um instrumento, eu estarei trabalhando mais uma parte mais límbica, mais emocional. Mas o oposto também é verdadeiro, olha que interessante. Aquelas pessoas que são extremamente emotivas, a arte também vai ser uma forma de você trabalhar essa sua emoção, colocar para fora. Lembra que eu comentei que a arte faz uma comunicação mais direta, mais fluida. Então vai ser uma forma de eu conseguir colocar para fora e através dessa concretude que a arte gerou, eu posso também me analisar. Então a arte, ela ajuda aquelas pessoas muito racionais, aquelas pessoas muito emocionais e, lógico, aquela pessoa que tem um equilíbrio, ela também é importante trabalhar. E a arte sempre é uma boa forma de se conhecer e de se comunicar. Professor, muito obrigada. Pode concluir, por favor. Só para fechar, né, a arte também tem que lembrar que em alguns casos ela leva a uma dependência de emoções. Né? Então, de repente, alguém conhece algum artista e está falando assim, puxa, o Paulo está falando toda essa parte linda, maravilhosa que ela existe, mas às vezes o excesso da arte, ou o excesso da dependência de algumas emoções para se criar a arte também geram ali alguns distúrbios. Algumas pessoas acabam se isolando ou acabam até às vezes ficando dependente de algumas emoções, porque através dessas emoções também tem que criar. Então, em saúde mental, a gente sempre tem que estar vigilante, sempre estar utilizando para se entender e para se fortalecer. Professor, muito obrigada pela participação aqui na CBN hoje. Muito obrigado. E esse foi o Divan CBN de hoje, com o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, o Paulo César Porto Martins, falando da importância da arte para a saúde mental. Logo mais, essa coluna na íntegra no nosso portal cbncuritiba.com.br.